dia a todos que estão assistindo esse webinar. Bom, vamos começar, porque a gente tem bastante coisa para falar. Espero poder esclarecer um pouquinho aí do sistema sem fio, né, da transmissão de RF. Vamos fazer uma análise e ver quais são os pontos principais que a gente precisa ter atenção. Na introdução, o Vitor, ele já apresentou os assuntos que eu vou abordar aqui, então a gente vai explorar tudo que envolve sistema sem fio, transmissão de RF, para a gente poder tentar identificar no nosso dia a dia onde é que a gente pode tentar resolver para evitar uma fuga de RF numa apresentação, numa palestra, num show, onde seja que você estiver usando o seu sistema sem fio. Bom, para começar, a gente vai falar do nosso espectro de RF, tá? Que na verdade é um espectro muito pequeno, muito curto. Na verdade, o espectro de RF ele é muito grande. Como vocês podem ver nesse gráfico aí, a gente não precisa ler com detalhes, mas só para vocês entenderem aí que a gente tem um espectro de RF aí de 3 kHz até 3 GB. E isso está expandindo, né? Que a gente já tem hoje roteadores sem fio, já trabalhando em 5 GB. Então, esse espectro aí está cada dia mais expandindo a utilização em áudio ou em outros usos como internet e assim por diante. Bom, basicamente, desse espectro todo que a gente viu aqui, tá? O que o sistema sem fio já trabalhou ou trabalha, basicamente, são duas faixas aqui, tá? A faixa de 30 MHz até 300 MHz, que é a região de VHF, tá? Que já tivemos muitos microfones sem fio. E creio que algumas marcas ainda, a própria Audio-Técnica, possui sistemas em VHF, tá? Nessa faixa. E de 300 MHz até 3 GB, nós temos aí o que como conhecemos como UHF, tá? Que tem rádio, TV, Wi-Fi, telefonia, e os sistemas sem fio que estão trabalhando nessa região, ok? De 30 a 300 MHz, como a gente viu, é a região de VHF, tá? Que tem boas características de propagação do RF. As ondas, elas podem penetrar paredes e construções, e tem uma certa limitação nos canais mais baixos do VHF, então fica mais difícil usar sistema sem fio nessa faixa. E as antenas são mais compridas, né? O grande desafio do VHF, como o comprimento de onda é muito grande, você precisa ter antenas maiores. Então, se alguém já trabalhou com o sistema VHF aí, deve recordar que as antenas dos receptores são grandes, né? Então, isso acaba sendo uma limitação num espaço físico dentro de um rack, ou numa sala, ou em algum lugar que você possa vir a utilizar o sistema VHF. E de 300 MHz até 3 GB é a região aí de UHF que a gente tem utilizado para a transmissão de microfone sem fio, que é o nosso foco aqui, tá? Essa região tem boas características de propagação e também penetra paredes e construções, tá? E, obviamente, como os comprimentos de onda são menores, você consegue ter um tamanho de antena bom e um circuito eletrônico razoável, tá? Então, as antenas são menores, fica mais fácil para você colocar os equipamentos dentro de um rack, dentro de algum lugar que seja necessário, tá? E aí, tem uma certa divisão aí no UHF, né? Você tem o UHF baixo, que vai de 300 MHz até 1 GB, que seria aí a melhor área para utilizar sistemas sem fio, tá? Você tem boa densidade de canais, obviamente que depende do local que você está. No Brasil tem ficado cada vez mais complicado. E, como eu falei, permite um circuito razoável e um bom tamanho de antena. E você tem o UHF mais alto, que vai de 1 GB até 3 GHz.
que acima de 1 giga, o comprimento de onda começa a ficar curto demais, tá? E aí começa a ser uma limitação. Ou seja, qualquer obstáculo que você colocar entre o transmissor, que no caso é um microfone, e o receptor, já pode barrar essa transmissão, e aí você vai ter a sua fuga, tá? E aí uma curiosidade, né, 2.4 GHz, que a gente tem sistema sem fio já trabalhando em 2.4 GB, a gente vai falar sobre ele um pouquinho no final. A frequência de ressonância da água, isso é uma curiosidade para vocês, tá? E pelo fato do comprimento de onda ser curto, você tem uma grande perda de propagação pelo ar, tá? A gente vai falar sobre isso aí, mas o RF, para ele sair do transmissor e chegar no receptor, só pelo fato dele ser transmitido pelo ar, que é o caso, ele já perde energia, tá? Isso é natural da onda eletromagnética. Então, nessa região aqui, você tem uma perda maior e automaticamente a sua distância entre o microfone e o receptor vai ser menor, tá? Aí. E, na verdade, de todo aquele espectro que a gente viu no início, o que sobra para a gente usar aí em microfone sem fio é essa região aí, tá? De 470 até 698, 700 MHz ali no limite, né? Acima de 700 MHz, atualmente já não é possível mais utilizar microfone sem fio, né? Que a banda de 700 foi vendida para telefonia, para expansão aí de sinal de internet, tá? Então, é o que tem para usar. Ainda tem uma faixa ali de 902 a 928 e a faixa de 1.98 ou 2.4 GHz. Obviamente que isso vai depender de país, cada país tem a sua lei, tem as seus direcionamentos para se usar ou não microfones nessas faixas, tá? Bom, como a gente sabe, a faixa de 470 a 698 é o espectro que se usa para televisão, né? Transmissão de canais de televisão, tá? E essa faixa está ocupada pelos canais de televisão e automaticamente o sem fio vai ocupar o que sobra, tá? O sem fio, ele funciona, o microfone sem fio, ele funciona em caráter secundário. Isso significa que ele não pode causar interferência em sistemas primários, né? Mas ele pode sofrer interferência dos sistemas primários. Então, o que acontece se você estiver numa região e escolher uma faixa de frequência aqui, que está sendo usada na sua região, você vai provavelmente sofrer interferência e não pode fazer nada porque o microfone está funcionando em caráter secundário, tá? Mas a gente vai explorar um pouquinho mais isso aqui ao longo da nossa explicação. Mas, basicamente, você precisa entender. Aqui você tem o 470, é o canal 14, tá? Até o 698, que é o canal 51. Então, de canal 14 a 51 é onde a gente vai usar os nossos microfones sem fio. Então, você precisa entender na sua região quais canais estão sendo usados para que você escolha o seu sistema sem fio fora daquele canal. Por exemplo, na sua região você tem um canal de TV transmitindo no canal 14, outro no 15, outro no 17 e outro no 19. Então sobrou aí, né, para a gente encurtar, sobrou aí o 16 e sobrou o 18. Então você teria que usar o seu microfone sem fio no canal 16 e no canal 18. Se você escolher o canal 14 e 15, você pode ter conflito, problema, interferência com o RF que já tem ocupado na sua região. Ok? Então, transmissão. Vamos falar um pouquinho. Os microfones hoje, existe a transmissão AM, né, que é a amplitude modulada, e a transmissão em FM, que é o que os microfones sem fio utilizam. Então, eu vou falar dela. Que basicamente, a gente não vai entrar em muitos detalhes, mas basicamente, a transmissão FM, você tem uma frequência portadora, que obviamente o transmissor
está gerando essa frequência portadora, e você, no circuito eletrônico lá do microfone, junto com essa frequência portadora, você soma o sinal de áudio, tá? E aí isso é transmitido tudo junto, a portadora com o sinal de áudio misturado. Quando isso chega no receptor, o receptor consegue fazer essa separação. Ele vai estar sintonizado nessa portadora, e ele vai, essa frequência é minha. Ele vai captar isso e vai separar a portadora do sinal de áudio, te entregando um áudio novamente e separado para sua mesa de som, para o seu mixer, onde seja que esteja conectado. E FM significa frequência modulada. Então, significa que você está transmitindo numa frequência, só que essa frequência está sofrendo uma modulação, um pouquinho para um lado, um pouquinho para o outro, para poder transportar esse áudio, e o receptor consegue interpretar, entender isso aí. Então, é dessa forma que você tem a frequência modulada. A gente vai ver algumas coisas aqui, tá? Então, aqui ó, é uma imagem de um analisador de RF, tá? Em que você pode ver uma onda portadora sintonizada aqui em 656 MHz. Tá? E aqui, ó. Essa onda ela está pura, só a onda portadora, sem nenhum sinal de áudio. Quando você gera um sinal de áudio no microfone, automaticamente essa onda portadora vai ficar dessa maneira aqui. Você pode ver agora que a onda portadora ela está modulando um pouquinho para um lado e para o outro. A frequência fundamental central é 656, tá? Mas ela modula um pouquinho para um lado e para o outro aqui. Essa é a forma que o FM funciona. Nesse caso aqui, o que a gente está vendo é essa onda portadora de 656, tá? Transmitindo um tom puro de 2,5 kHz. Tá? Então, esse aqui é a forma que está sendo transmitido. Esse espaço aqui, tá, de modulação é chamado de volume. E aqui, a distância desse ponto para esse ponto aqui determina a frequência de áudio, que nesse caso aqui é a frequência de 2,5 kHz. Tá? Então, é dessa forma que uma portadora de FM se comporta para transmitir um tom de 2,5 kHz. Agora, se eu transmitir junto com essa portadora uma outra frequência, como a gente pode ver aqui, ó, agora a gente está vendo a mesma portadora, 656, só que transmitindo uma frequência, um tom puro, uma frequência de 5 kHz. Pode ver que o volume aqui, o desvio, já se alterou um pouquinho mais, tá? Ela tem mais volume, tá? Ela ocupa mais espaço aqui em volta dela do que transmitir uma frequência de 2,5. Então, mudando a frequência, você muda o volume da frequência de FM, tá? E também, se você mudar a intensidade desse áudio que está sendo transmitido junto com a portadora, você também vai mudar esse desvio, esse volume aqui. Então, você pode ver aqui que a gente tem a onda portadora com um sinal de 5.000 Hz, com intensidade reduzida, com menos volume. É esse espaço com menos intensidade, né? É esse volume, esse espaço aqui que a frequência FM vai ocupar. E aqui, o mesmo 5.000, só que agora sendo transportado com mais volume. Então, olha a diferença do espaço que você ocupa em volta da onda portadora da fundamental, que aqui é 656. Tá? Então, mudou a frequência, muda o volume. Mudou a intensidade do mesmo sinal, você também muda o volume aqui em volta da frequência portadora. Tá? Aqui uma curiosidade só. Os microfones sem fio, alguns deles, tá? Além da onda portadora, também possuem um tom piloto, tá? Que chama-se tom piloto, que são duas frequências sendo transmitidas aí, espaçadas
36 kHz da portadora. Então, você tem 36 kHz para um lado, 36 kHz para o outro lado, tá? Esse tom piloto, ele carrega, primeiro, ele faz com que o receptor identifique a onda portadora, então todo receptor vai saber que primeiro ele vai receber o tom piloto, é um aviso, fala, ó, a frequência está chegando, e aí ele consegue separar o sinal do microfone do transmissor e outro sinal que tiver no ambiente, tá? Porque ele sabe que logo a tanto tempo, né, ou tantos hertz após o tom piloto, vai chegar a portadora. Isso faz com que o receptor fique mais dedicado para o seu transmissor, tá? E o tom piloto também, ele leva informações de nível de bateria, e outras informações que você pode ter no seu microfone. Então, quando você consegue visualizar lá no receptor o nível da bateria do microfone, do transmissor, é porque o tom piloto que está levando essa informação, tá? Uma curiosidade para vocês aqui. Então, é o seguinte, como o FM trabalha com a frequência modulada, que a gente viu aqui, eu não estou transmitindo só 656, ela está modulando um pouquinho para o lado, um pouquinho para o outro, tá? E existe conta matemática que também explica isso, mas a gente não vai entrar em detalhe aqui. O que se faz? É aceitável que microfones sem fio, com transmissão analógica, tá? Sejam espaçados aí em 250 kHz, tá? Então, quando você vai usar 3, 4, 5, 6 microfones, no mínimo, um microfone vai ter que estar espaçado do outro 250 kHz. Então, por exemplo, se você escolheu lá 656 MHz, o outro microfone vai ter que estar pelo menos 656.250 kHz, para que um microfone não interfira no outro. Então, esse é o espaçamento mínimo aceitável aí para sistemas analógicos, por causa da modulação da frequência, tá? Só que o seguinte, isso é na teoria. Por que na teoria? Quando você faz as contas matemáticas, te dá ali aproximadamente 250 kHz. Só que existe um probleminha chamado intermodulação, tá? A intermodulação, ela acontece pela interação dos microfones, dos receptores, tá? Então, o que acontece? Quando você tem no ambiente, você ligou um microfone transmitindo lá, por exemplo, em 541.500 MHz. E aí você coloca um segundo microfone transmitindo em 544.750. São duas frequências aleatórias. A interação entre esses dois microfones, tá? Pelo fato deles estarem próximos, normalmente aí a menos de 1 metro de distância um do outro, faz com que no ambiente surjam outras frequências que não existiam. Tá? Então, isso tudo tem conta matemática. Com o analisador de RF você consegue ver isso, mas existem contas matemáticas que se faz para calcular quando essas duas frequências interagem, surgem essas frequências aqui. Tá? Então, vai passar a surgir no ambiente essas outras frequências aqui. E se você tiver sintonizado um terceiro microfone em 548 MHz, por exemplo, a intermodulação desses dois vai causar um problema nesse terceiro microfone aqui. Tá? Então, a intermodulação existe, você pode tentar evitar deixando os transmissores mais próximos, mas muitas vezes só isso não é possível. Os receptores estando próximos demais também pode gerar tudo que é o componente eletrônico ali do sistema sem fio, vai gerar essa intermodulação. Aqui rapidinho, né, que a gente não vai ter muito tempo, eu tenho aqui no meu sistema, eu só vou mostrar a foto para vocês verem aqui, tá? Eu tenho meu computador, eu tenho um analisador de RF e eu estou aqui com 3 microfones, 2 de mão e um body pack, tá? Só para vocês entenderem aqui. Então, eu vou mostrar essa intermodulação acontecendo. É isso aqui mesmo, já estou no arquivo certo. Então, por exemplo, aqui, ó, como vocês podem ver, eu estou dentro de um escritório
eu estou bem, falando em RF, está bem limpo o RF aqui dentro, tá? Então eu vou ligar um microfone de mão, tá? Tá aqui. Pronto, é aqui, esse microfone aqui, frequência 2, 500.128 MHz, tá? É a frequência dele de transmissão. Tá vendo que tá bem limpo o RF e eu só tenho esse microfone ligado no momento. Aí eu vou ligar um segundo microfone de mão, tá? Transmitindo em outra frequência, que eu escolhi tudo aleatório, tá? Tá aqui, tá? Então eu tenho agora aqui os dois microfones transmitindo, um em 492 e o outro em 500, tá? O que que acontece? Se eu aproximar esses dois microfones aqui, tá? Um do outro, muito provavelmente pode surgir intermodulação. Olha lá o que aconteceu. Perceba agora que surgiram outras frequências que não tinham no ambiente. E eu consigo descobrir que frequência é essa. Como eu tenho um analisador aqui agora, eu posso vir aqui e tentar descobrir aqui, 484. Então, a interação dessa frequência com essa aqui gerou uma terceira em 484. Se eu não souber disso e pegar um terceiro microfone, ligar ele e sintonizar em 484.614, ele pode causar uma interferência por causa dessa frequência que surgiu. Tá? Então, isso é a intermodulação. E quanto mais transmissores você vai ligando no ambiente, tá? Mais intermodulações vão surgindo. Então, agora aqui eu tenho 3 frequências, 3 microfones ligados e eu tenho mais intermodulações acontecendo, tá? Eu tenho um body pack aqui, eu posso ligar esse body pack, vou ligar ele aqui, que é uma terceira frequência, tá? E vou colocar ele perto. Olha o que aconteceu, olha quantas frequências surgiram no ambiente, tá? Então, isso é a intermodulação. Isso é natural, isso vai acontecer para qualquer sistema sem fio analógico. O digital também tem intermodulação, mas as intermodulações são menores. Ok? Então tá aí. Quanto mais intermodulações, mais frequências vão surgindo. Tá? E em alguns casos, tem gente que coloca, né, usa essa teoria, fala, não, espaça 1 MHz um microfone do outro. Então, sintoniza um em 541 em 500, o segundo em 542 em 500, e assim vai, 543, 544. Essa é a pior combinação que você pode fazer, porque as intermodulações vão surgir exatamente nas frequências que você escolheu dos microfones, tá? Então, evitem fazer isso aqui, tá? O ideal mesmo é a outra coisa. Para que aconteça interferência, ou seja, para que essa frequência vermelha aqui que surgiu cause interferência nessa do microfone, que é a mesma, tá? Ela tem que estar mais de 30 dB de diferença. Na verdade, enquanto essa frequência aqui, de 543 e 500, tiver a 30 dB acima, vai funcionar no sistema analógico, tá? Mas se essa distância diminuir aqui, e aí você passa a ter intermodulação, interferência. Então, é como mostra esse gráfico aqui, tá? Enquanto o ruído aqui tiver 30 dB abaixo da frequência do microfone, tá tudo certo. Se essa distância diminuir, você provavelmente vai ter a interferência, tá? Aí outra coisa, como é que as pessoas tentam resolver o problema de intermodulação? O microfone está fugindo, está falhando, mas ele não sabe o porquê. Aí eles vão lá e aumentam a potência de transmissão do microfone, tá? Alguns modelos de microfone, você pode mudar a potência de transmissão. Tem 10 miliwatts, 30 miliwatts, 50 miliwatts, 100 miliwatts, tá? E aí a pessoa vai lá e aumenta a potência de transmissão, pensando que vai resolver a fuga. Mas se a fuga for intermodulação, é pior, porque o que acontece? Tá? Quando você aumenta a potência de transmissão, tá? Vamos colocar o valor em dB aqui, ó, fica mais fácil. Se eu pegar o microfone, mudar ele de 10 miliwatts para 35, fazendo a conta em dB,
eu tive um ganho aí de 5,44 dB. Tá? Então, a frequência portadora aumentou 5 dB. Só que as intermodulações não aumentam na mesma proporção. Tá? Não é na taxa de 1 para 1, é na taxa de 1 para 3. Então, significa que os 5 dB que se aumentou na fundamental vai causar um aumento de 16 dB na intermodulação de terceira ordem, tá? Então, as intermodulações, elas vão continuar e com amplitude 3 vezes maior do que a fundamental. Então, aumentar a potência de transmissão para tentar resolver um problema de intermodulação não vai resolver, tá? A potência de transmissão você vai usar mais para distância. Preciso estar muito longe, o microfone, o transmissor vai estar muito longe do receptor, aí sim você pode pensar em aumentar a potência de transmissão, mas não para compensar a interferência por intermodulação. Ok? Tá aí. E quanto maior a potência de transmissão, menos transmissores você vai poder ter próximos no ambiente, porque a intermodulação vai estar muito forte entre eles. Tá, Luiz, entendi intermodulação. Como é que eu fujo, ou como é que eu tento resolver o problema de intermodulação? Então, os fabricantes, como você pode ver aqui a gente está vendo uma tabela de grupos, tá? Da Audio-Técnica, do sistema 3000, que é esse que está na imagem aqui, quarta geração, tá? Ele tem duas bandas, tá? De 470 a 530 MHz e de 530 a 590, tá? O fabricante, no caso aqui a Audio-Técnica, já te dá grupos de frequências para você utilizar e fugir da intermodulação, tá? Então, se eu preciso usar 8 microfones no ambiente, eu posso vir aqui, tá? E usar do grupo 1 essas 8 primeiras frequências aqui, tá? Se eu fizer isso aqui, vai ter intermodulação? Vai. Só que a intermodulação que acontece aqui, ela acontece fora dessas frequências que o fabricante sugeriu. Então, eu não vou ter problema da intermodulação acontecendo no meu microfone, tá? Se você precisar de mais microfones, e aí você vai escolhendo outros grupos, só que a intermodulação de um grupo pode interferir em outro, ou você, no caso aqui da Audio-Técnica, o grupo 7 e 8 te dá 24 frequências, e o grupo 9 e 10 te dá aí 32 frequências, tá? Então, eu estou usando 30 microfones, eu vou ter que escolher o grupo 9 ou 10 e escolher 30 frequências desse grupo aqui, para fugir da intermodulação entre eles, tá? Agora, você tem que lembrar também que você tem que ter todas essas frequências livres no local que você está. Se alguma delas estiver ocupada, tem outra banda que está tocando, que está usando essa faixa de frequência, essa região, então cada vez menos você vai diminuindo essas possibilidades, tá? Mas é dessa maneira que você vai fugir da intermodulação. Não é escolher as frequências aleatoriamente, é entender o ambiente e escolher as frequências de um grupo aqui, tá? Então, essa é uma tabela de 470 a 530 e a tabela de 530 a 590, tá? O fabricante já faz isso para você. E outra função também, que alguns fabricantes fazem, e a Audio-Técnica tem na série 3000, tá? É o botãozinho de scan. Então, o receptor, ele escaneia, você escolhe lá, grupo 1, por exemplo, e aí ele vai escanear o ambiente e vai te informar quais dessas frequências do grupo 1 aqui estão livres. Feito isso, você escolhe a frequência que você quer usar e vai sintonizando os microfones. Tá? Então, a função scan vai te ajudar bastante. Tá? Obviamente que tem uma quantidade máxima, né, de microfones e transmissores por modelo, como a gente viu aqui. Se eu usar aqui, eu consigo 32, né, frequências, considerando que todas estão livres. Mas eu preciso de 40 microfones. Nessa banda aqui, de 530 a 590,
você, para fugir da intermodulação, você não vai conseguir 40 microfones, você vai conseguir 32. Só que aí você pode vir, mudar de banda e tentar usar mais 8 microfones dessa banda aqui, tá? E aí por isso que tem diferentes frequências para você utilizar. Só que mesmo assim, tá? Nada te garante que não vai ter intermodulação, que pode ser que eu escolha umas frequências desse grupo aqui e as intermodulações que acontecem aqui pode estar dentro da intermodulação da outra banda de frequência. Tá? Então, isso tem que ser muito bem estudado no ambiente. Ok? E o concorrente também. O concorrente, ou você faz um evento em hotel, você está fazendo um evento numa sala, com a sua empresa numa sala, fazendo um evento corporativo. E tem evento em outra sala do hotel, com outra empresa, usando outros microfones sem fio. As suas intermodulações podem atrapalhar eles, ou a outra empresa, com os microfones sem fio delas, podem gerar intermodulações que podem atrapalhar a sua. Então, tem que prestar atenção em tudo que está acontecendo no espaço para poder entender a intermodulação. Tá? E como eu falei, não é somente os transmissores que geram intermodulação, quando eles estão próximos, né, você aproxima um microfone do outro, menos de 1 metro começam a surgir as intermodulações, mas também todos os circuitos, os componentes que se usam na transmissão sem fio. Boosters, antenas externas, tudo isso aí são fontes geradoras de intermodulação. Tá? Então, por causa da intermodulação, tá? Normalmente, você vai conseguir usar aí, no espaço de 1 MHz, 1.3 microfones. Praticamente um microfone, tá? Por causa da intermodulação. Bom, esse é o assunto de intermodulação, muito importante conhecer, muito importante saber que existe. E agora a gente vai explorar alguns outros pontos, tá? Além da intermodulação, tem outros problemas. Relação sinal-ruído. Como eu comentei, não é só ir lá na tabela ou fazer do fabricante, como a gente viu aqui, e escolher as frequências, tá? O scan vai te ajudar muito, porque o scan vai identificar quais frequências estão sendo ocupadas naquele espaço, tá? Mas todo ambiente possui um ruído de RF, tá? Então tá aqui, que é o que a gente chama de relação sinal-ruído. Então, o ruído atmosférico, o próprio Sol é uma grande fonte de onda eletromagnética, tá? Circuito de equipamentos, tá? Vão gerar RF, tá? E o próprio ruído do espectro eletromagnético, tá? Então, como você pode olhar nesses gráficos aqui, ó, isso aqui é análise de RF de 2 bairros aqui de São Paulo, capital, tá? Pode ver que aqui, ó, eu tenho um ruído de RF na faixa de 470 até 511, tá aqui, mas a partir daí, ó, eu tenho um ruído bem baixo, então eu até poderia encontrar frequências livres aí a partir de 511. E já em outro bairro, olha só, tá os mesmos valores de medição, a mesma faixa de frequência, de 469 a 638, tá? Já em outro bairro, olha só como a região de 470, 480 tem mais energia, e para cima disso também tem. Então, muito provavelmente aqui nessa região, eu conseguiria usar sistemas acima de 511 MHz, porque está mais limpo. Já aqui, eu já não conseguiria usar ou teria muita dificuldade para encontrar frequências livres, porque tem mais ruído de RF nesse ambiente, tá? O meu microfone vai ter que estar no mínimo 30 dB acima, né, o analógico, para que eu supere esse ruído ambiente e o meu sistema funcione, tá? Então, a relação sinal-ruído também é um fator importante para você levar em conta. Se eu for para a região da Avenida Paulista, então, com certeza isso aqui vai piorar mais ainda. Outra coisa é a otimização do ganho do áudio, tá? A gente viu lá no início que eu tenho a portadora e ela modulando, tá? Só que aqui eu tenho a mesma frequência sendo transmitida com volume baixinho e aqui a mesma frequência sendo transmitida com intensidade mais alta. Então perceba
que eu estou ocupando mais espaço aqui, a frequência modulada está ocupando mais espaço. Então, isso faz com que o receptor consiga identificar mais facilmente essa frequência e receptar ela e fugir das interferências. Quando você está transmitindo um sinal com intensidade muito baixa, você passa a ter mais ruídos em volta e aí o receptor encontra mais dificuldade para recepcionar essa frequência, tá? E outro fator são as antenas. As antenas, o ideal é que elas estejam sempre desobstruídas, tá? No body pack, a gente costuma ver as antenas, dá para ver as antenas, né? Já no transmissor de mão, a antena normalmente está aqui na parte inferior, tá? O que acontece? Quando você tapa a antena, você perde aproximadamente 20 dB do RF, tá? Então, significa que se eu tapar, muita gente pega o body pack, coloca no bolso, atrás da calça e senta numa cadeira. E aí você vai ter aí 20 dB ou até mais de perda de energia do RF, tá? Ou palestrantes, cantores, pegam o microfone, em vez de pegar no corpo do microfone, coloca a mão bem aqui em cima da antena. Automaticamente o seu RF vai cair 20 dB de intensidade, tá? Então, sempre em antena desobstruída. E esse gráfico aqui, um analisador mostra justamente isso. Aqui você tem a frequência de transmissão, tá? Com energia. E quando você coloca a mão na antena, ela caiu aqui aproximadamente 19,8 dB, tá? Tá aqui. E a mesma coisa no body pack. Aqui é onde o microfone de mão, tá? E a mesma coisa aqui no body pack, tá? Ele normal, sem obstrução da antena, a hora que se tapa a antena, você chega a perder aí 21 dB e meio, tá? Só simplesmente colocando o braço sobre a antena. Então você coloca o body pack do lado, no cinto, né, do lado, e aí você abaixa o braço assim e você tampa, eita, Facebook. E aí você tampa a antena e aí você tem essa perda aqui, tá? Então, imagina, um ambiente tem ruído de RF, você coloca a mão na antena, você só vai deixando o seu sinal do microfone mais próximo do ruído até o momento que acontece a fuga do RF ou a falha do RF, tá? Tá aí. Outra coisa que tem que se preocupar são as reflexões, né? Muitas vezes aqui a gente tem um receptor, o sinal que está sendo transmitido aqui pelo body pack chega direto na antena, mas por algum motivo, alguma superfície, ele pode sofrer uma reflexão e chegar na antena. Se aqui tiver um atraso, dependendo desse tipo de atraso, do tempo desse atraso, você pode ter essa frequência cancelada e essa antena não vai captar. Por isso que é sempre ideal, quando possível, você comprar e ter um sistema com duas antenas, que é a diversidade que a gente chama, né? Se por um acaso o sinal ficar ruim nessa antena aqui por causa de uma reflexão, com certeza na outra antena é outro tempo e aí ela pode ser que ela esteja com um sinal melhor e aí ela vai captar o sinal desse RF, tá? Então, tá aqui. E a outra coisa também é isso, visão direta, sempre que possível, o receptor enxergando o transmissor e vice-versa, tá? Sem obstrução entre um e outro. Tá aí. Tá? As duas antenas que eu expliquei, tá? Se o sinal chegar ruim numa antena, pode ser que tenha chego bom no outro, e aí essa antena vai captar o RF e vai funcionar perfeitamente, tá? Tá aí. Aqui alguns tipos de antenas que você encontra no mercado, tá? Uma delas é o tipo chicote, que a gente vê muito nos body packs, tá? É uma antena omnidirecional. Normalmente tem 1/4 do comprimento de onda, tá? Antena dipolo, que é essa aqui, que normalmente ficam nos receptores, tá? Ou no próprio receptor ou externa. Também é omnidirecional. Tem um tamanho normalmente de meio comprimento de onda, mas o que eu quero chamar a atenção para esses dois tipos de antena, elas são omnidirecionais, certo? Só que olha só, ela é omnidirecional somente nesse sentido aqui, ó.
tá? Em cima e embaixo, ela não é omni. Então, não adianta nada você pegar aqui essa pontinha da antena aqui, o sinal está fugindo, aí as pessoas vão lá, pegam essa antena aqui no receptor e aponta ela para o transmissor. Não, ela é omni nesse sentido aqui, não é omni em cima, nem omni embaixo. Então, não adianta apontar a antena para o microfone, senão vai resolver, você pode até piorar o seu sistema, tá? E essas antenas são omnis, então elas estão captando o som que chega de todos os lados. Então vai captar o som do seu microfone, desculpa, o RF do seu microfone, mas também vai captar todo o RF que tem no ambiente. Então, em alguns casos, os técnicos, as pessoas optam por usar as antenas mais direcionais. Então, a gente tem aqui a LPDA, né, o modelo DA49, que é uma antena que tem 90 graus de captação, tá? E um ganho passivo de 6 dB. Então, você consegue limitar a faixa que essa antena vai captar, e aí você aponta ela ali para o palco, para o altar, para onde seja que você está utilizando, para que essa antena não capte o ruído vindo de outros lados, a não ser o que chega a 90 graus. Ajuda. E existe uma antena mais direcional ainda, que é essa aí, que é uma antena helicoidal, que tem um ângulo de aceitação aí de captação de 57 graus, tá? É uma antena bem direcional, então ela tem que estar muito bem posicionada, porque se a pessoa que está com o microfone, com o transmissor, fugir desse ângulo aí, você vai perder potência de captação, automaticamente o RF vai diminuir e a chance de fuga vai aumentar, tá? Então, algumas antenas aí. E alguns conceitos importantes que a gente tem que lembrar quando a gente está falando de RF, tá? Perda de energia. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar, eu já comentei isso lá no início, é que a onda eletromagnética, só de se propagar de um ponto a outro, ela já perde energia, tá? Então, essa tabelinha, ela mostra muito bem isso aqui. Se você estiver trabalhando ali na faixa de 400 MHz, tá? Para percorrer 1 metro, olha só, a onda eletromagnética perde aí 24,5 dB de energia, só para ir de um ponto a outro com 1 metro de distância. Agora, olha 100 metros, 64,5 dB. Então, para percorrer 100 metros, a onda eletromagnética nessa região aqui perde 64 dB. E como eu falei, quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda. Então, olha aqui a região de 2,4 GB, tá? Nos mesmos 1 metro, ela perde 40 dB na transmissão, tá? E para sair de um ponto e chegar a outro a 100 metros, olha só, perde 80 dB. Então você tem aí grandes perdas de propagação no próprio ar, no próprio espaço que ela tem que percorrer, tá? Então essa tabelinha aqui mostra claramente isso aí. Outras coisas que podem acontecer na propagação de RF é a difração, a refração e a reflexão. A difração, ela é um desvio, então a onda ela pode encontrar um obstáculo, tá? E desse obstáculo ela desviar o seu caminho. E aí nesse desvio ela pode fugir do receptor e aí você vai ter a fuga do seu RF. A refração, que é um desvio da onda quando ela muda de meio, tá? Então está no ar, passa na madeira e sai no ar novamente. Então, nesse mudança de meio aqui, muda a velocidade e automaticamente muda, a onda sofre um desvio. E a reflexão, que a gente já falou sobre ela, tá? Normalmente metal, que vai refletir a onda eletromagnética, e essa reflexão pode chegar no receptor e provocar um cancelamento da onda eletromagnética. Tá? Então, são as propriedades aí de propagação. E outra coisa que tem que se preocupar também é a parte de cabo, tá? O cabo que você vai usar para ligar as antenas externas. A gente acabou de falar que em alguns casos, ao invés de a gente usar a anteninha no receptor, né, dependendo do ambiente, da situação, a gente opta em utilizar antenas externas, tá? Como essa aqui que é Omni, como a DA49 que é direcional,
Então, essa antena ela vai ficar afastada do receptor. E aí você vai ligar um cabinho, tá? Daqui até o receptor. Esse cabo também tem perda de propagação do RF. Aqui é uma tabela, isso o fabricante do cabo tem que fornecer para você, ok? Aqui é uma tabela de uma marca chamada Belden, tá? Que te dá o modelo do cabo, a bitola dele, tá? Medidas externas, e quanto ele vai perder por frequência. Então, olha aqui, ó. Se eu usar esse cabo aqui, 174, que é fino, é um cabo fino, para ligar a antena externa no receptor, ele tem aí 2,79 milímetros de dimensão, tá? Olha só, na faixa de 400 MHz, se eu esticar 100 metros desse cabo, eu vou ter uma perda de 62,34 dB, tá? Só o RF sair da antena e chegar no receptor, tá? Se a frequência for mais alta, a perda é maior. Se a frequência for mais alta, a perda é maior. Agora, se eu tiver um cabo mais grosso, com a bitola maior, por exemplo, esse último cabo aqui, tem 10,29 milímetros de diâmetro, de dimensões externas. Olha só, nos mesmos 100 metros, o RF só perdeu 9,84 dB de perda, tá? Então, é muito importante você saber onde vai ficar a antena que você vai posicionar, a distância até o receptor, para você escolher um cabo com a bitola ideal para que não tenha perda. Então, imagina, você perde 62 dB no cabo. Aí o cantor, o palestrante, coloca a mão na antena. Você perde mais 20 dB. E aí e o RF já perde energia só de se propagar no ar, no meio. Tá? Então, você soma 62 com mais 20, com mais 10, daqui a pouco o seu nível de RF está lá embaixo. Se ele está lá embaixo, fuga, falha do seu sinal. Então, o cabo é mais uma coisa importante. E normalmente as pessoas não dão valor no cabo, né? Quando vai ver o preço, fala, não, é muito caro, um cabo custar tudo isso, aí quer economizar no cabo. E aí os problemas de RF acontecem, porque a perda está acontecendo no cabo, tá? Então, mais um detalhe aí para vocês prestarem atenção. Existem alguns equipamentos que te ajudam aí a compensar essa perda. Então, você tem boosters, por exemplo, aqui tem um booster da Audio-Technica, ATW-B80, tá? Que ele dá um ganho no RF. Então, normalmente eles ficam mais próximo da antena, tá? Você pode colocar, às vezes, 2 no caminho. Então, você vai sair da antena, ligar no booster, e aí o booster a saída dele vai ligar no receptor. Tudo isso para tentar compensar alguma dessas perdas aqui que você teve no cabo. Ok? Tá aqui. E uma outra coisa que eu quero chamar a atenção, então, antes disso, só para a gente fechar o raciocínio, então a gente viu que a gente tem perda pela transmissão, a gente tem perda pelo fato de colocar a mão na antena e perda no cabo. Então, você tem que observar tudo isso para tentar evitar não ter essas perdas, para que o seu sinal de RF esteja sempre alto, sempre com bastante energia, para que o receptor receba isso e fuja do ruído do ambiente. Tá? Então, é muito importante prestar atenção em tudo isso. E aqui, falando de analógico versus digital, hoje em dia você encontra microfones com transmissão analógica e microfones com transmissão digital. A transmissão FM é a mesma para os dois, tá? Só que a diferença está o seguinte: você no analógico, na transmissão FM analógica, você tem a onda portadora e o sinal de áudio analógico sendo misturado e isso se propagando, tá? Isso é o analógico. No digital, a diferença é que você converte o sinal analógico para digital e aí junto com a portadora, com a frequência, você está transmitindo pacotes de dados, tá? Então não é um sinal analógico mais, já são números 01, 01, 01
é um pacote de dados que você está transmitindo junto com a FM. Ok? E os dois modelos têm vantagens e desvantagens, tá? O analógico, o sistema analógico ele já é muito bem compreendido hoje, tá? Só para vocês terem ideia, a tecnologia de transmissão AM tem mais de 100 anos e a tecnologia FM já existe por mais de 90 anos, tá? E todo o sistema, o circuito eletrônico, isso vem evoluindo desde 1945 e assim por diante, tá? Para fazer um sistema analógico é relativamente mais simples, mais barato, mais fácil de construir, tá? Já existem documentos em domínio público, se você quiser desenvolver um sistema sem fio, tá? Os componentes não são tão caros, são mais fáceis de adquirir. O digital tem ganhado muita força, mas isso é para mostrar que o analógico, ainda a transmissão analógica, ainda pode funcionar, vem funcionando há muito tempo, tá? E o processo de construção e os testes são fáceis para se fazer num sistema analógico, tá? Só que o sistema analógico, por outro lado, ele é mais suscetível à interferência. Você tem cada vez mais canais limitados no espectro de RF que está encolhendo e pode ser interceptado por espionagem. Então, qualquer um que sintonizar na frequência que você está transmitindo ali vai captar isso aí e vai absorver a informação, tá? Dependendo do uso, você não pode ter isso acontecendo, tá? E o digital já é menos suscetível à interferência, a gente vai ver por quê, tá? Já consegue utilizar mais canais no espectro limitado e, como a transmissão é digital, né, são pacotes de dados, você pode fazer, encriptar esse dado, transmitir tudo isso embaralhado e somente quem tiver essa codificação aí que vai conseguir entender o que está sendo transmitido. Se outra pessoa captar isso, vai estar tudo embaralhado, o áudio, ela não vai conseguir entender o que está acontecendo, tá? As tecnologias são mais novas, desvantagem do digital, né? Não são tão novas, mas ainda comparado com o analógico são novas, né? Os circuitos são mais complexos e mais difíceis de se construir, custam mais caro, tá? E dependendo do projeto, pode criar uma latência. Então, cantores, principalmente, que usam referência, monitor, in-ear, ele pode perceber esse atraso quando ele canta e quando ele recebe o sinal de volta, e aí essa latência esse atraso pode atrapalhar em alguns casos, tá? A questão da interferência que a gente falou é o seguinte: para que um sinal analógico, então aqui a gente tem o vermelho seria o ruído ambiente, o ruído de RF do ambiente, e o azul o nível do RF do microfone, do transmissor, tá? O analógico, para que o receptor separe o ruído do sinal do transmissor, no analógico você precisa ter aí pelo menos 30 dB de diferença do ruído. Então, se o ruído está aqui, numa transmissão analógica, a minha portadora tem que estar aí 30 dB mais alta. Já no sistema digital, você pode ter 20 dB de diferença. Então, o ruído está aqui, a transmissão da portadora do digital tem que estar 20 dB acima. Por isso que no digital você consegue ter mais canais disponíveis, porque 20 dB é uma margem menor e automaticamente você consegue ter mais microfones, tá? Mas se você tiver um ambiente mais limpo de RF, o analógico vai funcionar perfeitamente, tá? E agora, vamos ver algumas opções de tecnologia que existem, e a Audio-Técnica proporciona isso para você, tá? Bom, a tecnologia de transmissão em FM analógica ainda está sendo utilizada, tá? Apesar de você ter menos espectro para usar, tá? É necessário um certo conhecimento para o seu uso, como a gente viu aqui, tá? Fugir de intermodulação, usar o cabo correto, não colocar a mão na antena, deixar o transmissor com a visão direta para o receptor. Então, se você cuidar desses detalhes, você vai conseguir usar
um sistema analógico de microfone sem problema nenhum, tá? O digital, a gente já viu, que em vez de ser o áudio analógico, é o áudio digital, tá? É um pacote de dados sendo transmitido. E aqui a gente já encontra no mercado hoje microfones transmitindo na faixa de 2.4 GHz. Né? Aí todo mundo fala, mas é a mesma do roteador, do sem fio, do Bluetooth. Sim, o comprimento de onda é menor, a gente já viu, então os obstáculos são mais perigosos. Dependendo do tamanho da parede, né, se é uma parede de concreto, a frequência não vai atravessar de um lado de uma sala para outra. Então, você tem algumas limitações na faixa de 2.4. Mas, cada vez mais tem ganhado força, mesmo porque o nosso espectro lá de UHF de 470 a 698 está ficando cada vez mais fechado, cada vez mais limitado. Tá? Então, o que acontece? A Audio-Técnica, por exemplo, ela tem sistema de transmissão digital em 2.4, tá? Eles são chamados System 10 e System 10 Pro. Os dois têm a mesma tecnologia, só muda a base, o receptor, tá? O receptor do System 10, ele é de mesa, tá? E o receptor do System 10 Pro, ele é padrão rack e automaticamente e a antena é removível. A gente vai ver isso daqui a pouco. Mas os dois transmitem em 2.4 GB e transmissão digital, pacote de dados, tá? O que acontece? Normalmente, um roteador, então quando a gente fala 2.4 GB, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que não é só a frequência de 2.4, tá? É uma região ali dentro da faixa de 2.4 GHz, tá? Então você tem várias frequências, que são os canais que você pode utilizar para transmitir na faixa de 2.4, tá? Só que enquanto um roteador trabalha com uma largura de banda de 22 Hz, então se eu estou usando um roteador transmitindo no canal 11, que é a frequência de 2.462, ela está ocupando aqui uma largura de banda de 22 Hz, então ela está ocupando várias frequências em volta dela aqui, tá? Que pode interferir em outra. Agora, o System 10 e o System 10 Pro utiliza a região de 2.4 GB, mas a largura de banda é de apenas 1 MHz. Então, significa que o System 10 e o 10 Pro, qualquer brechinha que ele achar ali no espectro de 2.4, na faixa de 2.4, ele consegue se encaixar. E nesses gráficos aqui a gente consegue ver isso, tá? Aqui, ó, é um roteador da Cisco, tá? Que foi medido com um analisador de RF. Perceba aqui, ó, que a largura de banda dele é muito aberta, né? 22 Hz. Agora, olha aqui do lado. Aqui, o mesmo roteador de Wi-Fi da Cisco e o System 10 funcionando junto. Olha aqui duas frequências aqui que o System 10 está usando na região de 2.4. Tá? Perceba que a largura de banda é muito fechada, é 1 MHz. Então eu consigo ocupar alguns espaços aqui da faixa de 2.4. Então é a primeira diferença do System 10 e do System 10 Pro. Tá? Outras diferenças, o que mais que o sistema tem? Essa foto que vocês estão vendo aqui é do System 10 Pro. Esse é o receptor. Ele pode ter dois microfones, dois transmissores, um nesse canal, o outro nesse canal. Existe transmissor de mão, transmissor bodypack e outros transmissores que a gente vai ver daqui a pouco. Mas uma outra coisa que está acontecendo aqui, no System 10 e no 10 Pro, é o receptor, ele está o tempo inteiro trocando informação com o transmissor, tá? Para evitar interferência. O que acontece? Existe aqui uma que a gente chama de diversidade de frequência. Na verdade, o receptor, ele tá. Quando eu fiz a sincronização aqui, eu não escolho a frequência, tá? Eu escolho canal 0, canal 1, canal 2, canal 3, canal 4, até o 9.
ok? Quando eu escolhi aqui, sinquei aqui, canal 1, e o microfone de mão aqui no 1, o receptor escaneou o ambiente e determinou qual frequência na faixa de 2.4, qual dessas frequências aqui, estava livre. E aí, automaticamente, ele manda a informação para o transmissor e fala, ó, transmite nessa frequência X aqui. E aí ele vai transmitir nessa frequência, tá? Só que o que acontece? O receptor, isso é a primeira vez, quando você sincronizou um com o outro. Só que feito isso, o receptor ele está escaneando o ambiente o tempo todo. Se ele identificar que surgiu uma interferência na frequência que ele selecionou, ele manda um comando para o receptor e fala, ó, troca para outra frequência aí, troca para a frequência Y. O transmissor troca para a frequência Y, isso acontece o tempo todo e você não percebe, você não escuta. Então, o tempo todo, dependendo do ambiente que você tiver, o receptor está se comunicando com o transmissor e pedindo para ele trocar a frequência de transmissão, tá? É isso que acontece entre os dois. E o sistema tem diversidade de frequência, diversidade de tempo, tá? E diversidade por espaçamento. O que é isso? Diversidade por frequência. O transmissor está transmitindo duas frequências na faixa de 2.4 GHz ao mesmo tempo, tá? Tanto o body pack quanto o microfone de mão. É aquilo que eu expliquei. Na hora que eu sincronizei aqui, ó, canal 1 com canal 1, o receptor, ele escaneou o ambiente e encontrou essas duas frequências livres. E aí ele já avisou para o transmissor, fala, ó, transmite em 2.403 e 2.481, tá? Tem até uma animação aqui. Então, olha lá, eu tenho as duas frequências sendo transmitidas. Só que aí surge uma interferência aqui. Alguém acessou um roteador do local e esse local usou essa frequência aqui, tá? Não tem problema, porque como eu estou transmitindo duas frequências, surgiu uma interferência nessa, eu tenho a segunda frequência como backup, eu continuo captando o meu sinal, não vou ter fuga do meu sinal. Diferente que se eu tivesse só essa frequência sendo transmitida, surgiu uma interferência, fugiu o meu sinal. Aqui não. Interferiu nessa, mas eu tenho a segunda frequência sendo utilizada, não vou ter fuga do meu sinal. Tá? Isso é o que a gente chama de diversidade de frequência. E aí o que vai acontecer aqui agora? O receptor, ele identificou essa interferência, ele vai escolher uma outra frequência e vai avisar para o transmissor, ó, troca 2.403 para 2.415. E aí ele vai trocar e você não escuta, você não percebe isso aí. Tá? Então, é um sistema muito rápido, muito inteligente, você não escuta essas trocas. E a outra coisa, que é a diversidade de tempo. Como a gente tem duas frequências sendo transmitidas, tá? E a transmissão é digital, então são pacotes de dados, caso aconteça um erro na transmissão de uma frequência, agora não foi outra frequência interferindo nela. O pacote de dados se perdeu, aconteceu alguma coisa. Se o receptor identificar um erro, ele usa o pacote de dados da segunda frequência, que está chegando um pouco depois. Tá? Então a gente também tem uma animação aqui. Tá aí. Ó, aconteceu um erro, ele vai usar a segunda frequência com o pacote de dados correto. Tá? Então, é uma outra forma que você tem para deixar o seu sistema mais estável. Tá? E a diversidade de espaço ou a diversidade de antena. O receptor, como vocês estão vendo aqui, tem duas antenas. Tá? Porque se o sinal chegar ruim numa antena, mas chegou boa na outra antena, eu tenho o sinal da outra antena. Ok? E também, não só o receptor, os transmissores também possuem duas antenas. Tá? O body pack tem uma antena aqui, que a gente consegue ver, e aqui dentro, acho que mais ou menos por aqui, tem uma outra antena. Tá? Se eu obstruir essa antena, eu tenho a segunda antena aqui e
vice-versa. E o microfone, vamos ver a animação aqui também, para a gente poder entender isso aí, ó. Esse sinal está ruim, por algum motivo. Agora esse está bom, então a antena está captando. Então você pode ver que o tempo todo, ó, é essa antena que está sendo usada, porque o sinal está bom. Por algum motivo ficou ruim e essa ficou boa, eu tenho esse sinal sendo captado aqui. Então, ter as duas antenas também ajuda. Inclusive no microfone de mão. Deixa eu ver a foto de um microfone de mão aqui. Lembra que eu falei que se você tapar a antena, você perde 20 dB na sua transmissão, pelo menos? No transmissor de mão, você tem uma antena aqui embaixo, que é tradicional, mas tem uma antena aqui em cima, tá? Então, se o apresentador, o correto é ele segurar aqui no corpo, no meio do microfone, mas se ele segurar aqui embaixo, eu vou ter uma atenuação nessa frequência, mas eu tenho a antena de cima transmitindo, tá? Se ele segurar aqui em cima, eu vou ter a antena de baixo livre com energia e aí eu não tenho a chance de fuga. Tá? Então, tem duas antenas nos dois elementos aqui, nos dois transmissores. Tá? Tá aí. E a outra diferença, aí agora é uma diferença do System 10 Pro, que no System 10 Pro você consegue remover o receptor, é uma caixinha, tá? E posicioná-la melhor. Lembra que eu falei que a antena tem que estar sempre enxergando uma outra? Então, o ideal é que o receptor enxergue sempre o transmissor. Você consegue, eu já vi instalações, a gente tem aqui em São Paulo, em sala de aula, que eles não queriam que o equipamento aparecesse, né? Então, a ideia era que colocasse o receptor dentro de um móvel, de um armário. Só que aquilo, dentro do armário, você tem obstáculos, e aí a antena vai ficar escondida, a chance de fuga aumenta. Então, o que fizeram? Colocaram somente o chassi dentro do armário, e aí removeram o receptor, como você está vendo aqui. Você pendura ele, coloca num ponto mais alto, num lugar melhor, e via cabo de rede, RJ45, categoria 5E ou categoria 6, você liga no chassi aqui. Tá? E aí você vai ter sempre o receptor melhor posicionado para enxergar a antena. Tá? E como é cabo de rede, né, Ethernet, então você consegue manter até 100 metros de distância a antena. Então o chassi, que é a caixinha, pode ficar em qualquer lugar, e aí você estica um cabo de rede até 100 metros na antena, no receptor melhor posicionado. Tá? Então, é um diferencial muito grande. Tá? Como o System 10? O System 10 Pro, você pode usar até 10 sistemas ao mesmo tempo, 10 microfones. Tá? A limitação dele são 10. Eu preciso de 12 microfones. Com o System 10 você não vai conseguir, tá? Nem o 10 Pro. O 10 Pro, você pode usar até 10 microfones. Então, são 5 bases, cada base te dá 2 microfones, então te dá 10 no total. Só que como ele está escaneando o ambiente o tempo todo para identificar as frequências livres, tá? Eu tenho que fazer o link de um equipamento com o outro. Por quê? Como ele está escaneando aqui para poder identificar as frequências livres, eu preciso linkar um com o outro para que um saiba qual a frequência que o outro está usando. E aí evitar aquela frequência na hora que ele for escolher. Então, para você ter os 10 canais simultâneos, você vai ter que link, já vem o cabinho, vem tudo certo, você só vai linkar, tá? Um no outro para poder eles se entenderem, saber cada um que frequência está utilizando, tá? Tá aí. Além disso, no System 10 Pro, como você está vendo aqui, você consegue ver o nível do RF, o canal e o nível de bateria, tá? Do microfone, do transmissor. Tá aqui. São os dois transmissores um de mão e o body pack, como eu já comentei. Eles utilizam duas pilhas AA, duração de aproximadamente 7 horas, tá? Tem um LEDzinho para dizer o canal e o LEDzinho aqui em cima de mute ou não. O verde está ligado, vermelho está em mute, tá? O de mão utiliza um elemento dinâmico, cardioide, padrão polar cardioide, que é similar ao nosso modelo de mão com fio ATM 510. Muito boa. Tá? Uma boa resposta de baixa frequência
uma ótima presença nas altas, tá? E por ser cardioide, ele é mais direcional, então ele consegue rejeitar os sons que chegam do lado e na traseira dele, tá? E o body pack, ele tem um conector padrão 4 pinos, tá? Padrão da Audio-Técnica, que você pode usar nele tanto o microfone de lapela, de cabeça ou de instrumento, tá? Cabos para ligar instrumento. Aí. E também temos 2 transmissores de mesa, tá? Esse aqui é um microfone, tá? Tudo sem fio, transmitindo sem fio, com o botão liga e desliga, mute, desmutar e mutar, tá? Ele tem bateria interna, com duração aí de aproximadamente 9 horas, tá? E esse aqui é uma base para ligar qualquer microfone gooseneck pescoço de ganso XLR, também com chave liga e desliga, tá? Então, outros 2 modelos aí para uma sala de reunião, corporativo, que precisa ir até 10 canais, você consegue ter ou o microfone diretamente, ou a base para ligar um gooseneck, tá? Ou qualquer microfone XLR, ok? Tem outros tipos também, o System 10 Pro que eu falei, tem um sistema de câmera que é chamado System 10 Camera Mount, que já vem até com suporte para você colocar em cima da câmera fotográfica ou de vídeo, e aí você transmite para cá, com o cabinho P2 aqui você liga na sua câmera. Tem um pedal, para quem é guitarrista, baixista, violonista, instrumentista aí, pode usar o pedal, né? Você vai estar com um body pack ligado no seu instrumento, que vai transmitir para esse pedal aqui, que vai estar ligado no seu amplificador, tá? E esse aqui é a base do System 10. Então, aquilo que eu falei, a diferença é a tecnologia é a mesma, só que o System 10 a base é de mesa, as anteninhas não saem, e você consegue ter até 8 sistemas no mesmo ambiente. Já o 10 Pro, o receptor é padrão rack, e as anteninhas são removíveis aqui, os receptores, para você posicionar melhor. Tá? Tá aqui. Ok. E só para a gente finalizar aqui, uma outra tecnologia que a Audio-Técnica tem, que é o System 6000, tá? Que é um microfone sem fio de alta densidade, também analógico, transmitindo em FM, tá? Só que o que acontece? Primeiro, que a gente sabe aqui que na transmissão FM a gente viu que você tem aqui um desvio da frequência, tá? E esse desvio aqui, ele ocupa um espaço, e aí por isso que você precisa espaçar uma frequência da outra, pelo menos em 250 kHz, tá? E a gente viu a intermodulação. Olha aqui, a gente viu e eu simulei aqui a intermodulação. Quando eu tenho somente uma frequência sendo transmitida, o ambiente está limpo. Mas a partir do momento que eu acrescento uma segunda frequência, começam a surgir outras frequências no ambiente. Tá? Agora, olha o que acontece. O circuito eletrônico do System 6000 é muito poderoso, tem um circulador, tudo eletrônica isso, tá? O que acontece? Eles conseguiram fazer com que no System 6000 não tenha intermodulação ou essa intermodulação seja muito pequena. Então veja aqui, ó, esse aqui é a nossa série 4000, tá? Um transmissor ligado, ligou um segundo, surge intermodulação. Olha no System 6000, liguei um transmissor, liguei outro, não surgiu intermodulação. Tá? Então, os componentes eletrônicos são de altíssima qualidade, tem um circulator, então tem várias coisas que faz com que o sistema não gere intermodulação ou essa intermodulação seja muito reduzida. Tá? Então, foi isso que se conseguiu no System 6000. Além disso, outra coisa que a gente viu é o desvio, né? Enquanto eu tenho aqui a portadora da série 4000, é uma série da Audio-Técnica, e os tons pilotos aqui do lado, ok? Sem áudio. Quando eu transmito o áudio, a gente viu que tem um desvio aqui para um lado para o outro. Então, essa portadora aqui está ocupando todo esse espaço aqui para poder transmitir um sinal de áudio, tá? É bem aberto. Olha o que acontece no 6000, eles conseguiram reduzir com compressão, com
um limiter e essas coisas, o espaço que ocupa. Então, aqui eu tenho a portadora sem áudio e aqui ela sendo transmitida com áudio. Olha só como ela ocupa menos espaço em volta dela, comparado com o sistema tradicional. Tá? Então, eu consigo ocupar menos espaço em volta, com isso eu consigo deixar as frequências portadoras mais próximas. Tá? Então, olha só, conseguiu aqui no System 6000, com toda a tecnologia eletrônica que tem dentro dele, tá? Um espaçamento de 125 kHz de uma frequência para outra, tá? Em vez de ser 250, conseguiu metade disso. Você consegue no System 6000 transmitir 31 canais num espaço de apenas 4 MHz, tá? São mais de 7 frequências, 7 canais por megahertz. E a faixa que ela opera é de 946.125 a 949.875. Essa é uma faixa que nos Estados Unidos é liberada para empresas de broadcast usar. No Brasil, acho que não está liberado, mas nos Estados Unidos é. Então, num espectro tão congestionado que a gente viu, 470, 500, 600, nos Estados Unidos a faixa de 600 não se pode usar mais. Como é que eu faço para usar sem fio, né? Sendo que está tudo congestionado. Então, lá nos Estados Unidos, companhia de broadcast pode usar essa faixa aqui. Então, conseguiria usar no System 6000 31 microfones ao mesmo tempo. E aqui a gente está vendo os 31 ocupando o espaço aqui de 4 MHz, aproximadamente. Tá? E a potência de transmissão, né, dos transmissores pode trabalhar em 2 miliwatts, em 10 e em 50. O legal aqui é que mesmo com 50 miliwatts, eu consigo ter os 31 canais. Né? Normalmente, quando você aumenta a potência de transmissão, você diminui a quantidade de transmissores. Aqui não, você consegue ter os 31 mesmo usando 50 miliwatts. Tá? Então, é mais uma tecnologia aí que a Audio-Técnica tem. Bom, era isso que eu tinha para comentar. Espero ter esclarecido aí algumas dúvidas de todos, tá? Aqui eu tenho, para quem quiser entender um pouquinho mais, pode me mandar um e-mail, daqui a pouco eu vou deixar meu e-mail aí, ou me telefonar. Mas aqui tem os links, tá? O site da Audio-Técnica, que você pode escolher o idioma português, espanhol ou inglês, de acordo com a sua preferência, e alguns links aí para quem quiser conhecer um pouquinho mais do System 10, o 10 Pro, a série 3000, quarta geração, que eu expliquei lá na parte de intermodulação, tá? A série 5000 também, que é uma série nova, terceira geração, e a série 6000, que eu expliquei agora no final, tá? Tá aqui o link, mas é só você entrar no site da Audio-Técnica que todos os produtos estarão por lá. Ok? Bom, muito obrigado a todos pela participação. Tá aí meu telefone e meu e-mail. Creio que se alguém tiver pergunta, acho que esse é o momento, né, Vitor? Sim, obrigado, Luiz. Muito legal. Ótimo webinar, muito educativo, um dos melhores que tenho escutado. Temos algumas perguntas, sim. Umas aqui, vou começar a ler. O Gilson Nascimento pergunta: as antenas devem estar sempre paralelas entre transmissor e receptor em 90 graus? Antenas paralelas. A gente viu que no receptor, se ele estiver usando a anteninha Omni, a anteninha tem que estar em pé, né? Porque ela é Omni quando ela está em pé. Na parte, quando ela estiver deitada, ela não capta. A gente viu lá no diagrama lá em cima, tá? Deixa eu achar o gráfico aqui. Então, aqui, tá? Então, a gente viu que essa antena aqui do receptor, tá? Que normalmente usa-se essa antena aqui, ela é omnidirecional, então ela tem que estar em pé, porque a captação dela é nesse ângulo aqui, na lateral aqui, não em cima, não embaixo. Então, a antena do transmissor,
Normalmente ela fica em pé, né? Porque você vai colocar o body pack, às vezes ela fica um pouco inclinada. Não é uma regra, tá 90 graus as duas, mas normalmente tá. O microfone de mão, por exemplo, ele não fica em pé, o microfone de mão, né? Tá deitado. Então, não é uma regra tá os dois a 90 graus. É isso aí. Obrigado, Luiz. O Antônio Feitosa pergunta se vamos compartilhar a apresentação. Sim, vamos enviar para vocês um correio para todas as pessoas que foram se registraram no webinar. Vocês vão poder ver um vídeo no YouTube da gravação do webinar e vão poder compartilhar também para os colegas e transmitir, passar essa informação, porque é muito valiosa essa informação para compartilhar com os colegas que se beneficiem do que o Luiz falou hoje. E André de Oliveira, quando o músico tem mania de segurar o microfone por baixo, essa é uma pergunta dele sobre o tema que você falou, Luiz, do músico do palestrante. Tá, tá me ouvindo? Sim, sim. Tá, aí assim, aí é questão de educação, né? É a eterna briga dos técnicos com os palestrantes e com os cantores. É explicar que o ideal de você segurar no microfone é na parte, no corpo do microfone, não aqui embaixo. Aí você explica as consequências disso, e aí se for uma pessoa que quer ajudar o seu técnico, né, a evitar falhas, interferências, ela, com o tempo, vai se acostumar a segurar corretamente no microfone. Tá? Então, é questão de educação. Explicar como se pode fazer. Algumas marcas, como a própria Audio-Técnica, esse aqui é um microfone de mão, um modelo antigo. A antena, ela tem o mesmo formato do corpo. Então, quando o cara segura, a pessoa segura aqui embaixo, ainda está confortável para ela segurar. Só que os novos modelos, como, por exemplo, o System 3000, que a gente pode ver aqui, tá? Se a gente olhar aqui o microfone de mão, a antena ela está com formato diferente. Então, quando o apresentador, o cantor vai segurar aqui, isso não vai ser confortável para ele, e aí é uma forma que o fabricante achou para fazer com que a pessoa segure no corpo e não na antena. Então, a própria construção do microfone vai ajudar os técnicos nessa nova geração de microfones nossos. Obrigado, Luiz. O Rodrigo Mota, sim, novamente está sendo gravada a apresentação e vamos compartilhar com vocês o link para compartilhar com os colegas parceiros para se beneficiar do último webinar que o Luiz tem apresentado. Gilson Nascimento pergunta: eu posso usar um aparelho receptor para escanear as frequências, por exemplo, se eu tenho body pack? Não sei se eu entendi bem, mas assim, dependendo do modelo, alguns microfones, alguns modelos de série de microfone, tem um botãozinho chamado Scan, tá? E aí, você apertando esse botão, ele vai escanear o ambiente e já te informar quais frequências estão livres. Ele não te dá em gráfico, mas ele já te informa ali quais frequências estão livres naquela para aquele sistema que você está usando, tá? Existem softwares, a Audio-Técnica vai lançar um software em breve, que vai trabalhar junto com a série 5000, que aí ele usa o receptor para escanear o ambiente e te dar isso em forma de gráfico também. Se você não tiver isso, a única forma de você visualizar o espectro de RF é usando um analisador de RF, tem várias marcas, né? E que tem um software junto que fica escaneando o ambiente, como a gente está vendo aqui na tela. Obrigado, Luiz. O Paulo Moto pergunta: existe alguma forma para otimizar o consumo de pilha, atualização de firmware? Atualmente utilizamos pilhas alcalinas de boa qualidade, mas quando temos eventos de aproximadamente 4 horas, as pilhas não aguentam. Existe muita interferência entre as... não. As pilhas não aguentam. Essa é a pergunta do Paulo, Luiz. Alguns sistemas sem fio têm sim atualização de firmware do receptor,
e do transmissor, e aí eles conseguem otimizar essa duração da pilha, tá? Nem todos têm isso, e a gente também não consegue saber quem tem e quem não tem, tá? Uma outra forma, em alguns transmissores, seja o de mão, seja o bodypack, tem um botãozinho lá, gain, tá? Você pode diminuir esse botão, esse ganho, e aí você vai aumentar o consumo da pilha um pouquinho mais. Obrigado, Luiz. O André Oliveira pergunta: existe muita interferência entre as faixas de frequência de microfones para in-ear? Sim, o in-ear funciona da mesma maneira. É uma transmissão de RF e vai sofrer os mesmos problemas que a gente viu nessa apresentação. Intermodulação, obstáculo de antena, tudo que a gente falou aqui é válido também para sistema de in-ear. Obrigado, Luiz. Ok. Tenho aqui o Fernando Maia pergunta. Fernandão pergunta sobre conflito entre in-ear e microfones sem fio. Um transmite e outro recebe e ficam ao lado no bolso. Sim, é exatamente que a resposta que eu fiz agora vale para isso também. O sistema de in-ear também vai influenciar no sistema de microfone e vice-versa. Intermodulações, obstáculos, ruído de RF no ambiente, os dois têm o mesmo princípio, transmissão de onda eletromagnética, RF. Então, tudo que eu falei aqui vai valer para a interação de um in-ear com o sistema sem fio também. Obrigado, Luiz. O Mauro Charles pergunta: Luiz, devemos usar sempre as frequências no mesmo grupo? Se você quiser evitar a intermodulação, sim, tá? Porque lembra que eu falei que quando você gera duas frequências aleatórias, elas geram intermodulação. Tá aqui. Na verdade, a gente pode ver até aqui, ó. Então, eu estou aqui com 3 microfones ligados e eles fizeram com que surgissem outras frequências, tá? Se eu não escolher as frequências certas, pode ser que uma intermodulação dessa aqui caia na mesma frequência de um microfone. E aí eu vou ter interferência. O fato de você usar os grupos é justamente para que as intermodulações que acontecem aqui nesse grupo 1, por exemplo, estão fora dessas frequências que eu escolhi aqui. Essa é a ideia de você usar as frequências de um mesmo grupo. Quando Obrigado. possível também. Tá. O Leonard Silverman pergunta se além do vídeo que vai ser compartilhado, que já contém uma apresentação de PowerPoint, você pode compartilhar o PDF da apresentação. Aí já não sei como responder. Sim, me manda um e-mail e a gente conversa, sem problemas. Obrigado. Sem problemas. Eu tenho meu e-mail no final aqui, né? Me escreve um e-mail, que aí eu mando sim, sem problemas. Tá aqui. Ok. Obrigado, Luiz. Tá, o Dias Nascimento pergunta, no ATWT 1002, é possível trocar a cápsula? Não. Nessa série do System 10 Pro, não. Ok, obrigado. Aqui não. É uma cápsula dinâmica cardioide. Tá? A única série, as séries novas que pode trocar a cápsula, que é o System 3000, tá? E o System 5000. São as séries que a gente consegue, no transmissor de mão, trocar a cápsula. Obrigado, Luiz. O Samuel Antoniassi pergunta, olá, qual é o analisador RF que você está utilizando? Eu utilizo um analisador da Signal Round. Eu mostrei na foto aqui, não sei se dá para vocês verem um modelo. Depois me escreve um e-mail, que eu também mando, quem quiser, mas você vai achar vários no mercado, tá? Mas deixa eu ver como é aqui, zoom. Vamos ver se a imagem vai ficar boa. Esse modelo aqui, ó, quem quiser anotar, USB-SA44B, da Signal Round, a marca dele. Ele escaneia de 1 Hz até 4.4 GHz. Mas me escreve um e-mail que eu mando o modelo e a marca certinho. Comprado lá fora, direto no site deles.
Obrigado, Luiz. Tudo bem. O Borges pergunta, não, a pergunta respondida. Você pode recomendar ou indicar algum analisador RF para eles utilizar, mas você já respondeu. O Romar Júnior Nogueira pergunta, podemos usar duas antenas diferentes juntas? Lara A, uma antena helicoidal, no lado B, uma antena omni. Eu creio que sim, mas não tem muito sentido não, porque a ideia é você analisar o espaço e usar as antenas iguais, que é justamente para você cobrir o espaço que você precisa. Se você tiver duas direcionais e cobrir a área que você precisa, você não precisa misturar uma antena com a outra. Tá? Nunca vi ninguém usar dessa forma, antenas diferentes, mas as duas estão ali captando, então a princípio você poderia usar sim. Tá, obrigado, Luiz. A última pergunta do André de Oliveira. Qual faixa de frequência liberada pela Anatel para microfones? Então, não tem, tá? Na verdade, como eu falei lá no início, no nosso espectro de RF lá, não existe uma faixa exclusiva para sistema sem fio, seja em NIA, seja microfone, tá? A gente usa a faixa de 470 a 698, 700 MHz no Brasil, e a faixa de 2.4. A gente usa o que sobra. Não tem nenhum espaço dedicado para sem fio. Tá? Isso é uma determinação da Anatel e a gente tem que lidar com isso. Esse é o grande problema, a gente achar um espaço livre para usar o sistema sem fio. Como eu falei, ele é secundário. Ele pode receber interferência dos outros primários, mas não pode causar interferência. Então, não tem nenhuma faixa exclusiva. O que a gente usa é de 470 a 698 MHz. Obrigado, Luiz. Essa era a última pergunta, não tem mais. Então, muito obrigado a todo o pessoal novamente por ter conectado para este webinar da Audio Técnica. Vamos ter mais outros webinars para o Brasil sobre outros temas. E, Luiz, obrigado. Eu deixo você despedir do pessoal e obrigado, parabéns pelo ótimo webinar e acho que Ótimo. todo mundo aprendeu muito hoje e, bueno, não, aí você só dá a despedida da... Muito obrigado a todos por terem participado, terem assistido durante 1h30 aí esse webinar. Espero ter esclarecido a dúvida de todos. Me escrevam um e-mail ou me mandem um WhatsApp, tá aí meus números. Fiquem à vontade. Agradeço a participação de todos, agradeço a todos que fizeram perguntas e estarei sempre às ordens aí em nome da Audio Técnica. Obrigado, Vitor, obrigado a VI, todo o time aí por proporcionar esse webinar também. Prazer, Luiz, sempre prazer. Obrigado a todos. Tchau, tchau.